Questão 78 da prova de Física da Escola de Especialistas Aeronáutica, primeira turma de 2021, CFS. A questão dizia o seguinte: na tabela a seguir são apresentados os valores dos índices de refração absolutos para um cristal e para um vidro comum, referente à luz monocromática de cor azul. E nós temos a tabelinha aqui. Temos aqui para o vidro comum, qual será o índice de refração? 1,35. Para o cristal, qual será o índice? 1,62. Admitindo o índice de refração do ar igual a 1, se ambos os materiais constituídos de superfícies planas forem expostos ao raio de luz monocromática azul, sob o mesmo ângulo de incidência e, conforme o desenho, qual a relação entre os senos dos ângulos alfa, ângulo refratado pelo vidro comum, que a gente vê aqui, ó, e beta, o ângulo refratado pelo cristal, em relação ao normal, que é esse caso aqui. Beleza? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente tem que se situar aqui, como vocês já sabem, eu não resolvo a questão apenas para dar uma resposta. Eu tento trazer a teoria todinha para que vocês se situem. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é essa relação aqui, a chamada Lei de Snell. Basicamente, a Lei de Snell diz o seguinte, galera. Ele relaciona ângulo, velocidade, comprimento de onda e índice de refração para os dois casos, no meio 1 e no meio 2, ou seja, no meio de incidência do feixe e no meio de refração ou de emergência. Basicamente, nos numeradores dessa relação, nós teremos aqui os elementos que caracterizam o meio de incidência desse feixe. Então, teremos aqui, ó, seno de θ1, velocidade 1 e comprimento de onda 1 no numerador. O que diferencia quando a gente fala do índice de refração? Que aí aparecerá o inverso aqui. Vai aparecer no numerador o índice de refração do meio de emergência, do meio refratado, beleza? E aí acontece a mesma coisa aqui no denominador. No denominador nós teremos aqui o outro lado, ou seja, ângulo para velocidade, para o comprimento de onda, aparecerá aqui no denominador os elementos caracterizadores do feixe emergente. Em compensação, para diferenciar, somente o índice de refração estará trocado aqui. Ou seja, no denominador aparecerá o índice de refração do meio de incidência. Beleza? Agora o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que verificar duas dessas razões que a gente pode chegar numa relação que resolva o nosso problema. Então, o nosso problema, basicamente, ele quer saber qual é a relação entre o seno do ângulo alfa e do ângulo beta. Beleza? É isso que a questão está querendo saber. Então, a gente vai trabalhar logo de cara qual dessas razões aqui tem a ver com isso, seno de alguma coisa. Essa aqui, né? Então, a gente aguarda esse. Agora a gente vai descobrir pela questão qual o outro elemento que a gente vai trabalhar. A gente verifica que são dadas as seguintes informações dos índices de refração, ou seja, o segundo elemento que a gente vai trabalhar nessa razão vai ser esse aqui, N2 sobre N1. Então, basicamente, nós teremos o seguinte, vamos reescrever aqui, ó. Já sabemos que será esse e esse, e aí a gente vai montar para cada um dos casos essa equação. O primeiro caso será quando nós tivermos aqui essa refração passando do ar para o vidro. Nesse caso, nós teremos, ó, seno do ângulo de incidência, ou seja, seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração, ou seja, seno de alfa, vai ser igual ao índice de refração do meio, onde se refrata, ou seja, N do vidro comum, que a gente vê aqui, que é igual a 1,35. dividido pelo índice de refração do meio de incidência, que é o ar, que a gente viu aqui, que é igual a 1. Ou seja, seno de I é igual a 1,35 seno de alfa. E a gente já pode guardar essa informação aqui. Tranquilo? Até aqui? Então vamos prosseguir. Vamos mudar aqui de cor. Vamos agora imaginar essa refração que está acontecendo aqui à direita, do ar para o cristal. Nesse caso, nós teremos novamente o mesmo ângulo de incidência I, ou seja, seno de I dividido pelo seno do ângulo de refração, que agora vai ser beta, seno de beta, é igual a índice de refração do meio 2, do meio de emergência, ou seja, do cristal, que a gente vê que é 1,62. 1,62 dividido pelo índice do meio 1, que novamente é o ar, e a gente viu que é igual a 1. Ou seja, teremos aqui seno de I
é igual a 1,62 seno de beta. E aí a gente também vai guardar aqui. A gente verifica que temos aqui seno de I e seno de I. Então, esses valores são iguais, então a gente pode igualar esse lado aqui da direita, 1,35 seno de alfa, e 1,62 seno de beta. Dessa forma, vamos escrever aqui, ó, 1,35 seno de alfa é igual a 1,62 seno de beta. E aí, se a gente fizer aqui a divisão de 1,62 por 1,35, vamos ver o que vai dar. Se fizermos essa divisão, teremos seno de alfa igual a 1,2 seno de beta. E vamos ver se tem alguma resposta parecida com essa. Seno de alfa igual a 1,2 seno de beta. Exatamente a letra A. Beleza? Tranquilinho, né, pessoal? Basicamente, aplicação direta da lei de Snell. O enunciado traz um monte de informações, dá uma floreada, mas vocês precisam utilizar algum conhecimento bem simples de física. Espero vocês na próxima questão. Um abraço, bons estudos!